Fala, Render People! Hoje eu vou ensinar vocês a iluminar uma planta humanizada, tá? Muita gente me pergunta como é que consegue fazer uma planta humanizada como essa aqui, olha só. Essa aqui é uma que tá lá no Instagram do meu estúdio, Estúdio Oficina 3D, e as pessoas perguntam como é que ela foi iluminada, será que é com Sky, com Sun, com HDR, com seja lá o que for? E eu geralmente respondo as pessoas no direct de, cara, eu uso um HDR de estúdio, então já dei um spoiler aqui como é que eu vou iluminar ela. Acontece que tem truques que precisam ser feitos, senão não vai funcionar. Você vai pegar um HDR de estúdio e não vai dar bom, vai dar ruim. Que é isso que eu quero te mostrar. Eu quero mostrar um jeito bem simples, fácil e certeiro de usar um HDR de estúdio para iluminar uma planta humanizada, que vai ficar, ó, chuchu beleza. Beleza, gente? Vamos ao vídeo então. Uou, eu tenho certeza que você já se deparou aí com essa tarefa de fazer uma planta humanizada para o seu cliente, né? Afinal, é uma das imagens mais importantes que existem aí para um lançamento imobiliário, né? Onde você vai mostrar o apartamento, onde você vai mostrar a área de lazer do empreendimento, e daí você tem que iluminar essa imagem. E daí, de repente, você fica com sombras muito marcadas, ou de repente você perde o contraste quando tira as sombras, e aquilo começa a ficar de um jeito que não era o que você esperava, né? E hoje eu vou te contar como a gente faz isso aqui no estúdio. Sim, eu vou contar todos os segredos que a gente faz aqui, porque eu não tenho problema nenhum em compartilhar com você, porque eu quero que você faça plantas humanizadas lindas e maravilhosas. Eu não gosto de abrir materiais de venda e ver de repente umas plantinhas que podiam estar mais bonitas e dá vontade de dizer, pá, cara, deixa eu pensar como é que eu poderia de repente contribuir um pouco. Às vezes você tem até outra maneira de iluminar e que fica até melhor que essa. Então comenta aqui nesse vídeo que eu quero saber também as técnicas que você usa, tá? Mas se você gostou da técnica que eu vou te mostrar aqui também, comenta aqui também, quero saber se vai te ajudar, tá? Então vamos lá, antes da gente propriamente pro vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nadinha e vamos lá, gente. Como eu disse, essa é a planta humanizada que a gente vai fazer, tá? Antes de mostrar como iluminar, eu quero rapidamente aqui, sem enrolação, te mostrar como ela foi construída, porque isso vai ajudar na hora de você iluminar também. Vamos lá. Eu tenho aqui o 3D Studio Max aberto e nele a gente tem essa cena aqui, tá? Eu vou tirar esse frame aqui, vamos botar modo perspectiva aqui, ó. A gente tem uma câmera que tá aqui em cima e olha só, gente. Eu não sei que altura que você costuma fazer as paredes da sua planta humanizada, mas aqui, depois de muito penar, eu descobri que pra mim funciona melhor quando eu faço a planta humanizada toda baixinha assim, ó. Então, os móveis, eles estão todos corretos, tá vendo? Os blocos, né? Cadeira, sofá e tudo. Mas as paredes, elas estão só a 40 centímetros de altura. E isso tem ajudado a fazer com que a iluminação fique mais confortável, fique mais fácil de iluminar, inclusive, tá? Porque eu quero te mostrar aqui um jeito facinho de iluminar. E daí a gente faz a humanização normal, tá? Tá tudo certo aqui, né? A gente tá vendo colorido assim, porque no modo tá aqui, ó, o Shaded, tá? Object Color. Se eu botar Material Color, vai aparecer a cor do material que a gente está usando, tá? Mas vamos lá, para ficar mais didático, eu vou deixar assim que a gente vai conseguir ver melhor a diferença dos objetos. Legal. Então, a primeira dica que eu te dou é fazer uma planta humanizada assim, ó, baixinha, tá? Isso vai ajudar bastante. A segunda coisa é colocar uma câmera, né? E muita gente costuma colocar uma câmera e fica em perspectiva, né? Não fica assim exatamente ortogonal. E como é que a gente faz para ter uma câmera dessa? Gente, é muito fácil, ó. Você vai vir aqui em criar, Corona Cam. Eu vou simplesmente, só deixa eu ver se a câmera está do modo normal. Você quando criar vai vir essa perspectiva aqui, né? Em Project. Então vai criar uma câmera aqui, beleza, tá? Ó, vou até fazer o seguinte, eu vou criar da vista de front, porque eu já posso criar ela de cima para baixo, beleza? E agora, para ela ficar bem retinha, eu seleciono a minha câmera aqui, ó, e dou um align aqui, ó. Eu vou alinhar a minha câmera com o meu target. E eu quero que alinhar no centro e na posição X e Y. No Z não, porque senão ela vai, ó, achatar, né? Se eu fizer no Z, ela vai ficar tudo no mesmo lugar, ó. Eu não quero isso, eu quero que ela fique apontada para baixo. Ok, então agora eu tenho uma câmera que está olhando para baixo. E se eu colocar ela bem em cima da minha... Eu vou até deletar essa câmera aqui, pra gente poder fazer com essa aqui, ó. E geralmente a galera coloca essa câmera aqui em cima, né? E quando eu olho em perspectiva, olha só o que tá acontecendo, gente. Tá tudo em perspectiva, né? Eu não tô vendo do jeito ortogonal mesmo, tá vendo, ó?
E como é que eu faço, então, para ela ficar ortogonal? Simples, né? Você viu lá que nas propriedades da câmera, se a gente vier aqui em Projection and VR, mudar o tipo de perspectiva para Orthographic, beleza? Orthographic. E daí você vai ver aqui na vista de câmera. E daí, talvez, a sua câmera não esteja aparecendo tudo, tá? Porque eu coloquei ali numa altura já que já estava configurado aqui, né? Mas eu vou selecionar minha câmera de novo e vou te mostrar uma parada. Se você vier aqui e for aqui em Orthographic, talvez esse Ortho View Size aqui, ó, esteja assim, ó. Talvez você vai colocar sua câmera e vai estar assim. E daí você vai querer afastar ela e não vai mudar nada, ó. Você está afastando ela e não está mudando. Porque para você afastar ela, você tem que usar esse Ortho View Size aqui, ó. Então você começa a afastar por aqui. E quando achar que tá no tamanho bom, daí você pode dar pan e centralizar, beleza? Então olha só o que a gente aprendeu aqui. A gente aprendeu sobre a altura que tem que modelar a planta para a iluminação dar certa, pelo menos essa que eu vou te mostrar aqui. E como colocar uma câmera ortogonal e ajustar ela ao seu safe frame, beleza? Então, visto isso, agora a gente vai para iluminação propriamente dita. Gente, como eu disse, me perguntam muito no direct como é que ilumina a planta humanizada e eu sempre digo, usa um HDRI de estúdio. Tá? O que é um HDRI de estúdio? Olha, se você for entrar lá no site da HDRI Haven, você vai ver que tem vários HDRIs free aqui para baixar, tá? Tem aqui, ó, All 498 HDRI. E se você vier aqui, ó, em Studio, vai ter vários HDRIs de estúdio, olha só, já preparadinhos. E eu já baixei ele, né? Por exemplo, clica em um aqui, coloca em 2K mesmo, pode ser, não precisa ser nada grande, porque a gente só tá usando para iluminar, a gente não vai ver esse mapa, só faz o download, beleza? Então eu tô utilizando esse aqui. Só que olha só o que acontece quando a gente simplesmente utiliza um HDRI. Vamos iluminar, porque eu não tenho nenhuma luz aqui, ó. Se eu fizer um preview, o que vai acontecer? Deixa eu carregar aqui o nosso Virtual Frame Buffer. Tá aqui, ó. Até tem uma luzinha e eu quero descobrir por que tem essa luz. Eu vou te dizer. Porque aqui dentro do Scene Environment tá branco, né? O seu muito provavelmente vai estar preto, né? E se a gente fizer isso com preto, o que vai acontecer? Escuridão total. Porque não tem nenhuma luz iluminando, né? E o Environment está preto. Mas vamos lá. Deixa aqui no branco, tá tudo certo. Ou deixa preto mesmo, porque a gente não tá usando essa cor. A gente vai usar o quê? Um HDRI. Pra gente criar um HDRI, a gente vai vir aqui em Known. Eu vou criar o quê? Um Corona Color Correct, certo? Eu vou abrir aqui o meu editor de materiais e vou arrastar esse Color Correct pra cá. Instância. E eu vou até dar um nome aqui pra ele. Vou dar um nome de HDRI, tá? E aqui no Input, onde está No Map, eu coloco um Corona Bitmap. E daí eu posso carregar, então, qualquer um desses meus HDRIs de estúdio que eu já tenho aqui, tá? Vamos lá. Eu vou, por exemplo, pegar esse primeiro aqui, ó, Studio Small 001. Eu clico nele, dou um Open. Tá aqui, tá? Só vou renomear esse mapa aqui para Studio, que daí eu fico bem certinho aqui na minha configuração. Eu tenho HDRI e aqui dentro eu tenho HDRI de estúdio. E eu carreguei, então, o HDRI de estúdio. Então, tá iluminado? Sim, já tem luz, né? Se eu vier aqui e dar um preview, vamos dar uma olhadinha. Pam, bararam. Pronto, já tá iluminado. Só que olha bem, né, gente? Não é bem o que a gente esperava de uma iluminação de estúdio, né? Porque me parece que tá bem longe daquilo que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Poxa, mas olha só, a planta da oficina 3D tá desse jeitinho aqui. E o que apareceu aqui pra mim, ó, eu usei um estúdio e não ficou bom. E o que eu posso fazer para melhorar essa iluminação usando esse HDRI de estúdio? Então eu quero que você anote aí uma coisa. Não existe um HDRI milagroso. Muita gente pergunta qual foi o HDRI que foi utilizado, porque é aquele que eu quero usar. E tá tudo certo, você pode querer usar aquele mesmo HDRI que vai ser mais fácil de chegar no resultado. Mas não é ele que determina completamente o resultado. E sim o que você sabe fazer com o HDRI. Então eu não quero te dar uma receitinha aqui, ó. Pega esse HDRI e faça isso e isso. Não, eu quero te mostrar o que você pode fazer com um HDRI ou com qualquer um que seja para você ter liberdade para criar o que quiser. Então eu não quero te ensinar uma receitinha, eu quero te dar liberdade para poder saber tudo que você pode fazer com o HDRI
para daí sim iluminar todas as suas cenas, seja planta humanizada, seja outras, tá? Então vamos lá, eu sempre sou a favor disso, tá? Eu quero explicar os detalhes para você raciocinar comigo e entender o porquê que a gente tá fazendo esses ajustes, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Eu vou tentar outro HDRI, porque provavelmente é isso que alguém faria, tipo, pá, esse HDRI aqui não ficou bom, vou pegar outro. Então vou vir aqui e vou pegar esse Small 05 aqui. Vou vir aqui carregar, ok. Legal, então agora, pô, esse aqui tem que ficar bom. Vou dar um start aqui. Você vai esperar carregar um pouquinho, beleza. Poxa, nada a ver, cara, que coisa mais escura, que sombra, como é que eu vou fazer isso aqui ficar bom? Isso aqui não tá bom de jeito nenhum. E parece que tá muito longe de ficar bom, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te dizer, eu só vou dar uma reiniciar. Eu vou desligar o Tone Mapping aqui, o Tone Map, pra você ver, porque eu já tinha feito alguns ajustezinhos. E de LUT também. Então vamos começar do zeradinho, tá? O que eu fiz aqui de ajuste em Tone Mapping? Bom, ó, eu vou deixar aqui 0, exposição, highlight em 1, 6500. Tá por default aqui, tá? O que eu fiz? Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Eu vou ajustar esse HDRI em alguns pontos. Vamos lá. Eu vou colocar ele aqui do ladinho. Esse ladinho aqui, tá aqui no meio, na verdade. E vamos pegar o HDRI que a gente escolheu. Como é que a gente pode fazer para um HDRI ter sombras mais marcadas ou menos marcadas? Para você fazer isso, você ajusta o gama do HDRI, tá? Então, quando a gente vier aqui, ó, no gama, a gente pode ou diminuir, por exemplo, 0,8, olha só o que vai acontecer. Ele vai ter ainda mais contraste, né? Quanto menor o gama, mais contraste, ou seja, aonde estava claro vai ficar mais claro ainda e onde estava escuro vai ficar mais escuro, então causou muito mais contraste. Não é isso que a gente quer. A gente quer justamente o oposto, então eu vou vir aqui, ó, 2, por exemplo. Vou até desligar o Bloom and Glare. Olha só. Tava 1. Se a gente diminuísse, ficava mais contrastado. Então eu vou começar a aumentar. 2, 2,5. Pô, legal. Então pensa comigo. A gente aumentou o gama. A gente fez aquele contraste de luz ficar menor. Certo? Então é por isso que a gente mexe no gama. Então, daquele mesmo HDRI que a gente estava usando e que parecia que não tinha dado certo, já começou a ficar um pouco melhor. Poxa, mas tá escuro ainda. Verdade. O que a gente poderia fazer de repente? Será que a gente não poderia aumentar a intensidade aqui em exposição? Vamos tentar? Ó, eu vou aumentar aqui, dar um start. E de repente a gente pode aumentar a exposição para trazer, para ficar mais claro. Tá? Então vou vir aqui, ó, exposição. Se eu colocar 1, o que vai acontecer? 2, 3, 4, 5, 6. Ó, agora já tá bem mais iluminado. 6, 7. Tem que cuidar só para não estourar, mas eu acho que isso aqui tá bom. E se estourar, a gente começa a cuidar aqui no Tone Mapping, ó. Um Highlight Compress, se a gente for aumentando isso aqui de repente para 2, ó. Ele já deu mais uma fletada. Ele tava 1, 2, de repente 1,5 é o que eu tava usando, tá? 1,2 eu vou usar aqui, ó. Poxa, legal. Já comecei a gostar mais. Só que ela me parece fria. E eu gosto de deixar todos os tons mais quentes, assim, na planta humanizada. Ficar mais tom amadeirado. Então tá tudo certo. É só a gente vir aqui na temperatura do HDR, que tá 6.500. Vamos botar aqui, ó, 7.500. Vamos começar a aquecer. 8.500. 9.500. Você pode fazer isso tanto no HDRI quanto white balance da própria imagem, ó, 7.500. Ó, já ficou bem mais quente. Então a gente já tem isso aqui. Eu vou aumentar a exposição direto aqui também, ó. Vou deixar com 1. Ficou demais, tá vendo? A gente tem que deixar no 0 mesmo. Vamos lá. E talvez tá muito quente. Eu vou voltar aqui os 6.500, que eu acho que tava bom, já que a gente já tinha aumentado a temperatura bastante aqui no HDRI. E de repente o gama com 2.5 ficou meio lavado demais. Vamos voltar aqui para 2. Eu acho que já ficou mais interessante. Talvez 2.1. E agora a gente poderia rotacionar, porque a luz está vindo de cá, né? Lá lateral. Vamos lá dentro do HDRI, vamos vir aqui no Environment e vamos rotacionar isso, por exemplo, 45 graus. Menos 45 graus, para vir do outro lado. Olha, eu já estou gostando bem mais desse resultado. E talvez
talvez a sombra ainda esteja um pouco marcada demais. E daí a gente pode vir aqui no gama e aumentar para 2.3. 2.5, como era antes, 2.4 talvez. 3, como é que fica? Olha, talvez seja isso que a gente esteja procurando. E daí você vai fazer esses ajustes até encontrar o que você precisa. E cada HDR é um HDR. Mas você viu que a gente saiu lá de trás dessa imagem aqui para agora essa daqui. Já mudou muito usando o mesmo HDRI, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar carregar outro HDRI agora. Aquele primeiro que a gente tinha carregado. Vamos pegar aqui, ó. Studio 1. Olha só como ele já ficou bem mais lavado. Porque para usar este HDRI, talvez o gama teria que ficar menor. 1.5. 1.8. 2 talvez. Tá? E assim você vai testando todos os HDRIs até você achar que o que combina mais com sua planta. Porque às vezes tem uma planta, vou tentar aqui usar esse 7 aqui, ó. Ó, esse aqui já tem uma sombra bem mais marcada. Então lá no gama a gente teria que usar provavelmente aqui 3. Tá? E daí aumentar a exposição aqui. 8, 9, 10, quem sabe. E talvez trazer um pouco mais de calor aqui agora. 8.500, 7.500. Ó, a gente já voltou a ter um resultado mais interessante. Quem sabe rotacionar agora. 0, 20, menos 20. Tá? Você vai rotacionando e vai fazendo esses pequenos ajustes aí. Outra coisa que você pode utilizar para iluminar uma planta humanizada, sabe o que é? Vamos voltar lá no site dos HDRIs, que tem uma parada que é o seguinte, ó. Se você colocar indoor, tem um monte de ambientes assim, ó, estúdios, salas de estar. Isso aqui também pode ser uma boa pedida para você carregar um HDRI. Por exemplo, eu vou carregar aqui um novo, se eu vier aqui em indoor, eu tenho alguns já aqui, ó, que a gente poderia, quem sabe, utilizar. Vou tentar pegar esse aqui, ó, Le Bombo. Carregar. Vamos lá. Vamos ver como é que ficaria. Então é um outro HDRI completamente diferente. Agora dessa vez de uma cena interna, vamos chamar assim. E ó, ficou completamente destruído aqui. Por quê? Ora, porque a gente estava com uma outro tipo de configuração. Então eu vou voltar aqui para a configuração original e vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Ó, como é que ficou. Esse aqui, ele já não tem tantas sombras, né? Eu já não acho que... Ele fica interessante, mas a gente não tem nenhuma marcação de sombra. Para ter uma marcação maior de sombra, de repente, eu teria que o quê? Diminuir o gama, ó. Olha só. Porque diminuindo o gama, o que acontece? Eu começo a ter sombras mais marcadas. Da mesma maneira que a gente aumentou o gama para diminuir as sombras, aqui nesse caso a gente fez o contrário. Só que ficou super saturado, né? Então, de repente, às vezes tem que vir aqui, aí, menos 0,2. Você começa a dessaturar. O importante aqui é você entender esses controles para poder dominar em cima de qualquer HDRI que você tenha. Vamos tentar usar algum outro aqui só para você ver mais uma vez. Esse Industrial Pipe aqui. Ó. Já tá de um jeito que tá horrível, né? Por causa do gama aqui. Vamos voltar aqui. A saturação vou deixar em 0. O gama vou deixar em 1. Pronto, voltou ao original. Legal, tá interessante. Mas a temperatura tá muito quente, então eu vou voltar aqui pro 6.500. Talvez até tenha que dar uma esfriada, 5.500. O gama, de repente, eu tenho que aumentar para 1.5. 2 talvez. E aumentar a exposição daí, ó. 2, 3, 4, 5. Olha só. Talvez o gama tá muito forte, tá muito grande. 1.5. Olha que legal. A gente tem já uma planta humanizada. Talvez tenha que até aumentar aqui, ó, para 6 a exposição. 5. E na rotação dela a gente também pode mudar. Vamos botar aqui 45 graus. 0. 270 graus. Tá vendo, ó?
a gente tem aqui uma sombra leve, mas nada comprometendo a planta. A gente tem essa luz quente que traz assim essa planta humanizada mais quente. E se você não gostar, de novo, você pode ir esfriando aqui, ó, tanto na pós-produção quanto no HDRI, se você quiser, tá? Mas aqui, ó, eu considero que tá uma planta bem bonita aqui também, tá? Então, a gente acabou de ver aqui, gente, como iluminar uma planta humanizada, utilizando vários HDRIs, justamente para te mostrar que não existe uma regra única. O que você precisa entender é dominar esses ajustes que você pode fazer no HDRI para conseguir qualquer tipo de iluminação que você queira. Mais lavada, menos lavada, com a sombra mais marcada, menos marcada, uma cor mais fria ou mais quente, tá? Mas no fim, o que importa é que você entendendo isso, você vai estar livre para iluminar qualquer imagem que você queira, inclusive plantas humanizadas como essa, tá? Me conta aqui nos comentários. Na verdade, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para não perder nenhum tutorial, não perder nadinha aí do que eu venho postando semanalmente aqui de vídeos para ajudar você nos seus 3D, nas suas renderizações. Mas eu queria que você comentasse aqui também o seguinte, ó, desses testes todos que eu fiz aqui, qual foi o HDRI que você achou que o resultado ficou mais legal? E você fez os testes aí, qual é o HDRI de estúdio que você preferiu quando você colocou a mão na massa e fez o seu teste aí? Coloca aqui, porque depois a gente vai ver nos comentários da galera quais são os HDRIs que mais deram certo. Poupando até trabalho, às vezes, da galera que vai testar com 1000 HDRIs. Assim, a galera que tá vendo o vídeo aqui, ó, vai poder consultar os comentários e pá, ó, fulano usou esse, ciclano também, beltrano também. Poxa, eu acho que esse aqui, então, deve dar um bom resultado e vai conseguir se aproximar mais facilmente. Não que não seja possível com os outros, mas tem jeito mais fácil e jeito menos fácil, né? Bom, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui de hoje, de como iluminar uma planta humanizada. Tá? Se você gostou, já deixa o seu like aqui no vídeo, como eu pedi para comentar aí com o seu HDRI preferido, que você utilizou e funcionou muito bem. Beleza, gente? Até o próximo vídeo, então. Dá-lhe renda.